Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: o Haaland some nos jogos decisivos? O Haaland some nos jogos de semifinal e final? Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos de WhatsApp, Telegram. E aquele recadinho que eu sempre passo para você: baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para você ter estatística, acompanhar futebol, clicando aqui no link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo. Vem aqui, primeiro comentário, clica, vai no link, baixa o app, totalmente de graça, não tem pegadinha, totalmente de graça. Você tem acesso a várias informações, estatísticas, acompanhamento em tempo real dos jogos. Eu, por exemplo, vou usar levantamento do SofaScore no vídeo de hoje, no vídeo de agora. Então vai lá, baixa que você não vai se arrepender. Estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira. No sábado, o Manchester City jogou contra o Manchester United na final da Copa da Inglaterra. O United venceu por 2-1, jogou melhor num geral, aproveitou as chances e venceu e conquistou a Copa da Inglaterra. O City amargou na última partida oficial da temporada essa derrota. E aí, mais um jogo em que o Haaland passou em branco num jogo muito importante, muito decisivo. Acabou o jogo, fiquei assustado, né? Quando eu gravei o vídeo aqui para o canal, o vídeo que está aí, alguns vídeos para trás, eu nem toquei no nome do Haaland, falei que ele mandou uma bola no travessão, mas nem me liguei nisso. Abri o meu Twitter e um festival de Haaland é isso, Haaland é aquilo, Haaland some, Haaland pipoca, não sei o que, parará, porque mais uma vez o Haaland não foi decisivo, não fez gol, não deu assistência num jogo de semifinal, num jogo de mata-mata, num jogo de final de campeonato. E aí eu falei, vou dar uma pesquisada. Antes de poder falar sobre isso, vou dar uma pesquisada. E fiz essa lista aqui, que está lá no meu Twitter, dos jogos do Haaland como profissional em semifinais e finais de torneios, tá? Por Molde, clube dele da Noruega, o Red Bull Salzburg da Áustria, o Dortmund e o Manchester City, tá? Os números são esses que estão aqui: 14 jogos, 3 gols marcados, 1 assistência. Os times dele conseguiram 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. A lista dos jogos está aqui também. E aí começa lá em 2017, na semifinal da Copa da Noruega. Eu escrevi aqui Copa da Suécia, mas foi uma viagem minha. Copa da Noruega, que o time dele tomou de 3-0 e ele passou em branco. Depois o Red Bull Salzburg goleou e ele passou em branco. Supercopa da Alemanha 2020, o Dortmund perdeu para o Bayern de Munique por 3-2. O Haaland fez um gol e deu uma assistência. Aí na Copa da Alemanha, na final da Copa da Alemanha de 21, o Dortmund foi campeão ganhando do RB Leipzig por 4-1. O Haaland fez 2 gols e esses foram os gols dele em semifinal e finais. E aí depois ele passa em branco em todos. Supercopa da Alemanha, Supercopa da Inglaterra de 22, semifinal da Copa da Inglaterra de 23, final da Copa da Inglaterra de 23, semifinal da Champions, os 2 jogos com o Real, final da Champions contra a Inter de Milão, Supercopa da UEFA contra o Sevilha em 2023, Supercopa da Inglaterra contra o Arsenal em 2023 e o jogo de agora em 2024, na derrota para o United. E aí, essas são a lista dos jogos. E aí, eu avancei na questão, dei uma avançada na questão. Pedi para o SofaScore fazer esse levantamento que você consegue lá no app. Então, baixando o app aqui, você consegue fazer levantamentos como esse aqui. O SofaScore não tinha os dados da Copa da Noruega nem da Copa da Áustria. Então, ele me consegui fazer o levantamento dos jogos do Haaland pelo Dortmund e pelo City. E aí os números são assim: 12 jogos, né, excluindo um jogo da Copa da Noruega e um jogo da Copa da Áustria. São 12 jogos, 3 gols, 1 assistência, todos anotados jogando pelo Dortmund. 10 grandes chances perdidas. Grandes chances são aquelas que você fica cara a cara com o goleiro, que você está na cara do gol. 10 chances perdidas. Conversão de grandes chances, 17%, ou seja, de cada 10 grandes chances que o Haaland finalizou, ele meteu na rede 2 apenas, arredondando para cima, tá? Conversão de gols, né, entre finalizações totais e gols, 13%.
Finalização por partida, duas finalizações por partida, no gol por partida 1,17. Aí atenção, frequência de gols, 336 minutos nesses 12 jogos. 336 minutos, se você arredondasse para 360, daria um gol a cada 4 jogos. É muito pouco, né? É muito pouco para um jogador como o Haaland. Enfim, ações com a bola dentro da área, 4,67. Resumindo, ele tocou na bola dentro da área do adversário 5 vezes por jogo. Esses são os números que o SofaScore me forneceu na minha pesquisa. Você consegue baixando o app totalmente de graça no primeiro comentário fixado desse vídeo. Você vê aqui que não é só uma coisa simples de gols e assistência. Você tem aqui outros índices que o Haaland, de fato, deixou a desejar nesses jogos decisivos. E aí é aquele ponto. O que acontece? A minha avaliação é a seguinte: o Haaland tem apenas 23 anos. Então, a gente vê o Haaland há muito tempo, a gente ouve falar do Haaland há muito tempo, desde que ele explodiu naquele jogo que ele fez um caminhão de gols lá no Mundial Sub-20, contra a Honduras, se eu não estou enganado, porque acho que ele fez 9 gols. A gente ouve falar o Haaland desde aquela época. Então, a gente conhece o Haaland desde muito tempo. Então, a gente acha que ele já é um veterano, mas ele tem 23 anos. E um jogador com 23 anos é um jogador em formação. Ah, mas o Haaland já é cobrado como um jogador pronto. O erro é isso. Ah, mas porque ele foi vendido como um jogador pronto. O erro é isso, né? E isso a gente viu outros passarem por isso e vai ver outros passarem agora, né? Às vezes você já quer cobrar o Lamine Yamal como se fosse um jogador pronto. Não é. O Endrick vai chegar ao Palmeiras, ao Real, como um jogador pronto. Não é. Então assim, mas pagaram 70 milhões. Não é culpa dele, pô. Alguém quis pagar. Então, isso é importante ser dito. O Haaland é um jogador em formação. E quando você está em formação, com 23 anos, você pode acontecer de, em jogos maiores, você ter um desempenho pior. E por quê? Porque ele está sentindo? Pode ser. Mas pode ser outra coisa. Pode ser que nos jogos semifinal e final, a marcação seja mais dura. E é. A atenção é redobrada. E é. Então, acho que nesse nível, é evidente que o Haaland precisa aparecer mais. O Haaland precisa aparecer mais. Não estou aqui isentando ele. Ele precisa aparecer mais. Ele precisa ler o jogo mais. Mas a gente precisa entender que ele também é um jogador com 23 anos, um jogador em formação, como outros jogadores que despontam hoje como protagonistas do futebol mundial também são jogadores jovens, jogadores de 23 anos, 22, 23, 24. Então, assim, esse é um bom ponto. Ele precisa se adaptar à marcação que ele vai sofrer nos jogos mais duros, nos jogos mais pegados, nos jogos mais decisivos. Isso ele precisa entender. Porque ninguém mais hoje deixa o Haaland com espaço, porque já sabem do que o Haaland pode fazer. Ninguém hoje dorme quando o Haaland está lá de bobeira na área. Tem sempre alguém, um nele, um na sobra. Então o Haaland precisa se acostumar a isso, precisa se adaptar a isso, precisa se movimentar mais, precisa dar mais opção, precisa ser mais acionado, sim. O Guardiola falou muito sobre isso, mas ele também precisa facilitar ser acionado. Porque o Haaland não vai ter mais espaço livre dentro da área. Então, assim, é evidente que esses números são números muito abaixo, muito abaixo da média que o próprio Haaland se impôs e nos acostumou. Então, quem quer simplificar, eu não gosto de usar, pipocou, amarelou, eu não uso. Vocês podem ver que eu raramente não uso esses termos aqui, então não vou usar para o Haaland também. Mas é evidente que o desempenho dele até aqui nos grandes jogos é pior do que a gente está acostumado. Isso está evidente, isso está claro, e o Haaland precisa brigar e lutar contra isso. Como? Estando mais preparado, estando mais concentrado, se movimentando mais, estando menos afoito, menos afobado, e acho que isso tem relação direta com a idade. Ele precisa entender que ninguém vai dar mais espaço para ele, porque hoje todo mundo sabe do que o Haaland é capaz. Mas o fato é, o Haaland precisa melhorar esses números, o Haaland precisa aparecer mais em grandes jogos. O que você acha? O que você pensa? O que você achou desses números? Diz aqui embaixo nos comentários, registra o like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp, Telegram e, claro, baixa o app do SofaScore, primeiro comentário fixado desse vídeo, só clicar no link, baixar totalmente de graça para você, melhor aplicativo para você acompanhar futebol e ter estatística e resultados em tempo real. Beleza? Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!